Uma coisa que marca muito assim, a nossa carreira é que a gente nunca negou trabalho. Tanto eu como o Mikael, querendo ou não, nunca tivemos segunda chance na vida. A partir do momento que a gente quis isso, buscar isso, era isso 100%, nunca teve plano B. O plano A tem que dar certo, vai ter que dar certo. Brinco com essa história do final do mês, porque a gente precisava pagar o aluguel do ateliê, não tinha pra onde correr, você tinha que fazer qualquer trabalho. Então a gente trabalhou pintando um apartamento, a gente fez cenografia de festa, a gente pintou a padaria, a gente pintou um consultório médico, acabou fazendo tudo. Só que isso foi bom porque a gente pintou tudo, fez todos os temas e sempre botando a nossa linguagem. A gente sempre quis fazer a nossa linguagem, tipo, deixar aquilo em evidência que era um traço nosso, original, não só algo reproduzido. Então a gente pegava as ideias dos clientes e botava no nosso traço e entregava o que o cliente queria. Isso foi forjando o nosso trabalho, a nossa caminhada, a nossa malícia de poder resolver problemas. Porque no final das contas, o cliente te procura, independente se é arte, se você tem que fazer uma música, se você tem que fazer um vídeo, para resolver um problema. Então a gente encara os nossos clientes como, a gente tem que resolver o problema que ele quer, que é um mural nosso. Como vai resolver esse mural é nossa missão. Eu sempre fui uma criança muito elétrica, né? E sempre gostei da linguagem do visual, de desenhar. Então eu me recordo mesmo realmente desde sempre estar brincando de desenhar, rabiscar. Um tio meu, ele formou em artes, então ele estava fazendo faculdade na época que eu era muito novinho. Ele sempre me dava papéis, canetas. Então eu sempre fui essa criança criativa, né? Eu sempre gostei muito do visual, da ilustração, dos desenhos, de assistir desenho animado e não só assistir, mas prestar atenção em toda... Eu não sabia nem que era uma direção de arte, né? Mas eu já prestava atenção. Hoje em dia eu sei que eu já era muito ligado a isso. Por volta de 6 anos de idade, assim, eu tive o meu primeiro contato, né? Que eu acredito com o mundo da arte, através de reprodução, de desenho, Maurício de Souza, tudo de alguma forma que fosse estético, algo que fosse figurativo, me chamava a atenção de alguma forma. Tudo que tivesse algum vínculo com a arte me chamava a atenção. E o que me ajudou depois de muito tempo, quando eu conheci o grafite. O que me fez querer fazer de fato foi quando eu vi uma pessoa no ato, né? Pintando, eu observei de longe e tudo mais. E nesse trajeto que eu fui para casa, depois de observar essa pessoa, fui para casa já com isso na cabeça, né? Aí quando eu cheguei em casa, com pincel, tinta de parede, porque não tinha ferramenta, não tinha uma instrução de como que se fazia isso. Eu só queria meio que pintar na rua. Comecei o grafite muito cedo, então eu tava ali na 4ª série, eu acho, e aí nunca parei de fazer grafite até hoje. Tive a oportunidade de cursar publicidade e propaganda justamente por isso, porque eu não queria estudar, né? Eu era aquele garoto realmente que só queria jogar basquete, andar de skate e estar na rua. E aí eu ganhei uma bolsa atleta na faculdade para ir jogar no time, e aí eu queria ir jogar basquete, não estudar. Mas o mais legal que aconteceu na minha vida foi isso, assim, quando eu cheguei na faculdade e escolhi o curso Publicidade e Propaganda pela questão de ser um curso criativo, que trabalhava com essa coisa da linguagem do visual, do audiovisual, sempre gostei. E aí eu vi que o que eu fazia no grafite era uma publicidade. Eu assinava meu nome nas paredes de Brasília toda,
da cidade toda, então eu tava propagando o meu nome ali e comecei a estudar e ver que era um casamento perfeito, assim. Como eu não sabia muito como desenvolver a letra, aí eu migrei mais pra parte que eu tinha facilidade, que era um personagem. Eu e o Toys, a gente se conheceu através do próprio grafite, né? Do trabalho na rua. Na verdade, eu conheci o Toys, o nome, muito antes da pessoa. E eu acredito assim como ele também. Na minha cabeça, na minha imaginação, o Toys era um estereótipo totalmente diferente do que eu conheci. Desde então, a gente começou a ser amigo, de fato, né? E pelo fato, acho que do propósito, né? De vida ser coisas muito parecidas, e acabou que começamos a trabalhar junto e desde então não paramos mais. É comum na cultura do grafiteiro você prestar muita atenção nos muros da cidade, enxergar trabalhos. Antes do Instagram, antes da internet, a comunicação que essa cena dava era pelos muros, né? Você ia vendo fulano pintou em tal esquina, alguém pintou naquele muro, você presta muita atenção nos muros da cidade. Então eu já conhecia o trabalho dele há bastante tempo e via que era um trabalho muito bom. E aí teve um evento de grafite que a gente se conheceu pessoalmente e pintou junto nesse evento. Virou amigo, sabe? Aquela pessoa que você parece conhecer há muito tempo, foi isso, assim, que eu tive a sessão com o Mick. E aí a gente marcou de pintar no outro dia, tipo, vamos pintar um muro, eu e tu, no Guará, no bairro aqui de Brasília. E aí pintamos esse, depois pintamos outro e viramos, tipo, muito amigos, sempre pintando. E aí nessa época a gente não tinha aquele sonho, eu acho, de viver de arte, porque era algo muito distante. Só que não ia acontecer, era algo que estava muito distante da nossa realidade. Então, quando a gente estava pintando na rua, sempre aparecia uma pessoa ou outra perguntando se a gente queria pintar o quarto do filho, fazer a fachada de uma padaria, coisas do dia a dia. E a gente estava pintando junto, vamos. Passava um orçamento, acabava que fechou um trabalho, outro. E foi assim, naturalmente, começou numa amizade, né? Ainda somos muito amigos hoje, praticamente meu irmão, mas viramos sócios, né? Assim, de uma parada que a gente nem imaginou onde ia chegar. Mas foi através da rua, do próprio grafite que a gente se conheceu. O que eu vejo da nossa carreira é que cada um fica estudando e treinando o seu trabalho, assim. E quando a gente vai pintar, trabalhar, é como se fosse a união. Aí a gente aproveita e treina o melhor de cada um. É o que vai surgindo, assim, e cada um pode interferir no trabalho do outro. A gente, pelo que eu vejo, não tem tanta essa vaidade, né? Tipo, não mexe nessa parte e tal. Tipo, acho que a gente já trabalha tanto tempo junto e criou isso junto que acaba que a gente tem essa liberdade de saber o melhor de cada um, o que o outro vai fazer. Já entendi muito esse entrosamento. E o legal é que os meninos que trabalham com a gente, eles também já entendem muito a nossa maneira de trabalhar. Todo mundo sabe o que vai acontecer, assim. A gente não sabe o resultado, mas sabe quais caminhos vão tomar ali no processo. Então, a partir desse momento, eu acho que surgiu a geometria, né? Que são vários nichos separados ali, que no Mutante se torna uma padronagem ali que conta uma história, com informações de duas pessoas diferentes, que dá uma sensação de que foi feito por uma pessoa só. O nosso primeiro trabalho, assim, que veio um reconhecimento financeiro,
foi algo que hoje é muito pouco, mas na época foi algo, acho que foi um degrau, né, que a gente subiu. Porque até então a gente era muito amador quando eu digo de pintar um quarto de um amigo, aí o amigo sempre dá a tinta e paga com hambúrguer, sabe? Tipo, ainda a gente não tinha aquela... não entendia nem cobrar os trabalhos, assim, a gente era muito amador nesse mundo. E aí surgiu uma oportunidade de pintar um apartamento na Asa Norte, um bairro aqui de Brasília, de um casal, assim, já mais velhos, mas os caras gostavam muito de grafite e acompanhavam o nosso traço, nosso trabalho já na rua. E o primeiro momento, assim, a gente ficou muito, tipo, caraca, vamos pintar um apartamento e tal. O que fazer lá também, né? A gente queria fazer algo com a nossa essência, com a nossa pegada, mas também deixar de uma maneira que funcionasse dentro de um apartamento. A gente sempre teve a noção que não... você tem que saber pintar algo que funcione naquele ambiente. E aí o cliente super gostava, deixou a gente totalmente livre, e na época isso foi até difícil, de o cara falar assim, pinta o que vocês quiserem. A gente, tipo, meu Deus, o que a gente faz agora? Quando você tem um direcionamento, acaba que fica mais fácil. Mas quando você tá livre, é tipo, você tá livre, e agora? O que você faz? Você não sabe nem o que fazer. Foi muito bom, foi algo que marcou a nossa vida. Inclusive, esse cliente virou até um amigo, até hoje acompanha o nosso trabalho, até hoje tá esse grafite lá. E a partir daí é como se você abrisse uma janela na sua mente, né? Você nunca mais vai fechá-la. Depois que você passa por aquela experiência, você entende que é possível, você entende como cobrar, você entende que você dá conta de fazer aquele trabalho. Eu trabalho muito com a figura feminina, né? Eu acredito até que com representatividade do que minha mãe foi para mim, eu acho que isso é muito forte para mim. E tem até um símbolo no rosto que eu utilizo bastante, que as pessoas conseguem caracterizar às vezes o trabalho por conta do coração no rosto. Que o coração ele surgiu a partir do momento que perdi, por exemplo, perdi meu pai, perdi minha mãe. Aí como se fosse duas lágrimas que eu uni e meio que converti como se fosse essa dor em algo positivo, né, para mim conseguir não estagnar, né, não utilizar isso como se fosse um peso para mim, mas sim uma válvula de descarga para mim fazer meu trabalho tipo da melhor forma. Então, e para sempre ter presente um pouco disso é anexado lá como uma assinatura. Tem uma personagem que eu faço que chama Onika, que é uma personagem cega que surgiu a partir de uma experiência que eu tive com um deficiente visual. Tipo, eu entrei no ônibus, aí eu vi que ele entrou também. Aí ele conversou com o cobrador e tudo mais. E quando ele desceu, eu percebi que ele era cego. Só que aí eu fiquei pensando, né? Tipo, quando eu voltei pra casa, o dia inteiro, assim, na verdade. Como é que esse cara consegue saber qual ônibus que ele pega? Como é que ele consegue descer e voltar pra casa? Aí isso ficou na minha cabeça. Aí nisso eu voltei pra casa e apaguei tipo os olhos das mulheres que eu fazia. Aí foi aí onde eu comecei a treinar um traço um pouco mais simples. Aí daí surgiu a Onika, que até então não tinha um nome. Era só uma bonequinha cega, né? Que eu comecei a pintar na rua depois que eu consegui estabelecer uma técnica. Porque eu não queria fazer algo só por fazer de qualquer jeito. Então... E eu ainda demorei muito tempo para colocar ela na rua. Depois que eu estava pintando 4 anos, assim, eu comecei a fazer a primeira. E desde então é o carro-chefe, assim. É o que todas as pessoas conhecem por conta disso.
meio que minha mente ela já está habituada, meu olho está treinado a ver referências em todos os lugares, numa sombra, numa arquitetura, ainda mais Brasília, que eu acho incrível. Eu vejo Brasília muito geométrica, como se fosse um layout, né? Mas hoje em dia as minhas referências elas estão caminhando, por incrível que pareça, não tanto o grafite. Eu procuro consumir mais outros tipos de referência do que o grafite, do que a arte de rua. Tenho buscado muita arte popular, porque cada vez mais eu quero transformar o meu trabalho em algo original, mais genuíno, com a identidade própria. Então, eu tenho pesquisado coisas do Brasil, arte popular brasileira, os bonecos de Mamulengo. Como eu fui publicitário, eu aprendi que tudo é referência, né? Você, em um momento da sua vida, você vai usar para criar algo. Eu estou sempre absorvendo coisas, tentando aprender coisas. E Brasília, o meu processo criativo é muito Brasília. O céu daqui eu acho incrível, as cores, eu gosto muito de cor, né? Eu gosto muito do rosa, do amarelo, do laranja. E você olha um pôr do sol em Brasília, é isso. O viaduto do centro era uma parede enorme no centro de Brasília, e ali o nosso desafio foi pintar na rua uma linguagem que a gente só pintava para trabalho comercial, que era a junção dos dois trabalhos e fechar a parede inteira. Porque na rua a gente buscava mais fazer trabalhos mais simples e quantidade, fazer mais os personagens, escrever mais o nome, aquele bem grafite tradicional. E a gente quase não tinha tempo, dinheiro, material, recursos para fazer um mural mega trabalhado na rua. E aí dessa vez a gente se organizou para fazer esse mural. Até hoje eu adoro esse mural. E foi algo que realmente marcou a nossa carreira. E foi como se fosse um salto de realmente essa é a nossa identidade. Como se a gente estivesse colocando em Brasília a identidade Omic Toys. E não só Toys, e não só Omic. Um dos murais, acho que um dos maiores que a gente fez de extensão, acho que foi o mural da Coca-Cola. Que eu acho que chegou próximo a 1 km. E tem um prédio também na 704 que é um mural vertical, que é um dos poucos que a gente tem nesse formato, principalmente em Brasília. Embora tenha muitas estruturas, tenha muitos prédios com esse formato, mas para pintar é muito burocrático. A gente viu que era uma oportunidade que talvez a gente não tivesse tão cedo, porque é muito raro realmente ter um painel vertical. Eu acho que no começo da nossa carreira, assim, o Omic Toys, era tudo muito... Eu até costumo dizer que é o tempo da pedra lascada, né? Era tudo muito difícil, né? A gente era quebrado, tipo, 2 garotos sem grana, sem ninguém acreditar em você, né? Porque tudo você tem que ter um portfólio, as pessoas só acreditam em você depois que vê o que você faz. E era muito difícil, a gente não tinha cliente, não tinha grana, não tinha onde pintar, mas queria viver do sonho, saca? Era muito difícil tudo. E a gente andava muito na rua, saca? Assim, tipo, como a gente não tinha carro, sempre se encontrava na rodoviária para ir no ateliê para Asa Norte. E ali também, para mim, a rodoviária sempre foi algo que eu fiquei reflexivo, sabe? Porque eu via milhões de pessoas ali e eu fazia esse exercício. Cara, cada pessoa aqui tem o seu sonho, todo mundo tá em busca do seu sonho, correndo atrás, sobrevivendo, querendo melhorar. E passou. São várias mil pessoas passando ali, cada um com suas realidades, cada um com seus objetivos, seus pensamentos. E eu sou apenas mais um. Então isso era algo meio mais que eu usava como motivação de tenho que conseguir, né, correr atrás do sonho. Porque no começo foi muito difícil.
Não que foi ruim, acho que foi necessário, mas a gente nunca imaginou que poderia viver bem de arte, sabe? Todo mundo fala pra gente morar em São Paulo, mas a gente quer ficar aqui é a nossa base, a gente quer representar a Brasília, levar a Brasília também. Tipo, sempre que vai dando certo, as pessoas saem daqui e acaba que o mercado daqui vai sempre engateando, porque todo mundo que é bom vai ganhar mais dinheiro fora, vai para mais oportunidades. E hoje em dia, com a internet, com essa facilidade, eu posso estar aqui e fechar um trabalho em São Paulo, como é o que já tem rolado. Eu acho que não tem nada do que eu faça ou que eu pense fazer que não tenha isso de base, né? Tipo, querendo ou não, a minha história, a minha perspectiva, o que eu busco, tanto melhorar como tirar de excesso porque já não serve mais, influenciar outras pessoas. Eu acho que é um papel muito, muito delicado, ao mesmo tempo que é muito grandioso, né? Teve um tempo atrás que algumas escolas alguns professores fizeram com que as pessoas estudassem, as crianças estudassem os nossos trabalhos, ao invés de, por exemplo, artistas que já têm um nome, sabe? Tipo, Tarsila do Amaral, Van Gogh. Então, aproximou essas crianças, tipo, de artistas mais palpáveis, né? Isso eu achei fantástico e, ao mesmo tempo, eu me senti muito lisonjeado por isso. Isso realmente foi algo que não teve preço, assim. Só que algo que me impactou muito foi até um pouco no começo, que uma mãe me enviou um e-mail, assim, tipo, contando a história, né? Tipo, e super me agradecendo, e depois eu também fiquei muito emocionado com isso. Ela tava passando com o filho dela pra deixar na escola todos os dias da semana, assim, né? Tipo, segunda, aí o menino apontava pro muro, assim, tipo, olá, mãe. Aí ela, meu filho, o céu, que legal, o bichinho lá e tudo mais. Aí, tipo, passou segunda, terça, ele todo dia mostrava. Aí chegou um dia, tipo uma sexta-feira, aí ele mostrou pra ela. Ela, o que é, meu filho? Que você sempre me mostra? Aí ele baixou assim, abriu a mochilinha dele e pegou o caderninho, né? Que ele tentou desenhar o que ele via, assim, pra mostrar pra ela. A personagem não tinha boca e o menino era mudo. Aí, tipo, ele se identificou com isso. Aí, tipo, foi onde virou a chave na minha cabeça. Porque, querendo ou não, quando você só pinta algo só por uma estética, beleza, mas quando seu trabalho faz a diferença na vida de alguém ali, aí eu comecei, tudo que eu fosse pintar, realmente eu raciocinava antes o porquê e que de forma aquilo ali pode impactar na vida de alguém positivamente. Hoje em dia a gente sabe que o nosso trabalho ele virou referência também, e por isso a gente tem uma responsabilidade muito maior do que a gente tinha 10 anos atrás. E a gente entende a responsabilidade, e hoje em dia a gente sabe o que deve se pintar na parede, qual cor usar, onde pintar, porque tem muitas pessoas que se espelham na gente, não só porque querem ser grafiteiros, mas tipo, a gente bate muito nessa tecla de você pode ser o que você quiser, você tem que correr atrás dos seus sonhos de uma forma inteligente. Tudo começa no sonho, né? Que você tem que sonhar para realizar, para você acordar. O primeiro passo é sonhar, o segundo passo é acordar, o terceiro passo é você ir buscar. Então a gente entende que nós viramos uma referência tanto pro grafite como para, tipo, de conseguir conquistar algo, né? Porque se viver do que você gosta no Brasil é difícil. É muito massa, é muito gratificante poder ser esse espelho, e a gente sabe o tanto que você tem que ter responsabilidade. A gente tenta abrir portas para as pessoas, para os nossos amigos, para as pessoas que estão vindo, né? Não dá para fazer qualquer coisa, sabe? Não dá para tratar mais como uma brincadeira, porque tem pessoas que se espelham na gente, como a gente se espelha em outras pessoas.
para mim a arte ela é a própria vida, né? Porque necessariamente você não precisa pintar algo para ser um artista, você não precisa dançar para ser um artista, você não precisa atuar para ser um artista. Você viver, muitas vezes já é uma arte, sabe? Tipo, o teu corpo, ele já tem uma série de fatores de arte ali, tanto na questão de o que faz você respirar, na mecânica do teu corpo, seu sistema estrutural, sabe? Como cada ponto foi encaixado perfeitamente para que aquilo te sirva para algo, sabe? Então eu acho que a arte, para mim, ela é a vida. A arte hoje em dia, pra mim, ela ganhou o significado de basicamente tudo, né? É algo até sagrado pra mim. A arte pra mim mudou a minha vida, está mudando a vida das pessoas ao meu redor, e foi nela onde eu aprendi tudo, né? Assim, pintar na rua foi a minha melhor escola. Lidar com todo tipo de pessoa, tratar a pessoa mais rica que eu conheço e a mais pobre que eu conheço igual, porque quando você vai pintar na rua é isso, todo mundo é igual. Todo mundo tá na rua, todo mundo tá na correria. Então a arte, pra mim, ela vai pra questão da arte de viver, né? De conectar com pessoas, de ressignificar, de transformar. E o mais importante, que eu até tenho tentado cada vez mais fazer com o meu trabalho, é que a arte, independente da estética, se ela é bonita ou feia, isso é diferente para cada um, com sua interpretação, mas ela tem que gerar sentimento, ela tem que tocar as pessoas, ela tem que passar uma mensagem.